Olá, estamos de volta. Sejam todos bem-vindos a mais um Jesus, a sua única e a minha solução. Em Jesus tudo está solucionado, só nele. E nele o mundo acabou e começou de novo. Em Jesus tudo se faz novo, graças a Deus. E o tempo continua passando. Hoje é 22 de abril de 2026. Eu quero pedir para você que você dê aí o seu like, dê uma dedadinha aí, vai nos ajudar bastante, tá bom? E olha, a mensagem de hoje é um pouco longa, mas vale a pena. Vale muito a pena. Então fique comigo até o final, tá bom? Deus abençoe você, todos que estão aí nos ouvindo em nome de Jesus. Vamos à nossa mensagem de hoje, se Deus quiser, graças a Deus. Eu dei início a uma série de mensagens sobre os capítulos 13 e 17 do Evangelho de João, que são conteúdos exclusivos de João. O assunto geral desses capítulos é na intimidade com Jesus, porque é disso que se trata estes capítulos, esses textos do Evangelho de João. E tudo acontece nesse ambiente da última ceia, ok? O tema da mensagem de hoje, dando início a essa série, é Jesus lava os pés dos seus discípulos. João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 11. Vamos lá. Jesus e seus discípulos estão vindos de Betânia. O caminho era de chão, eles andam de sandálias, os pés estão sujos, entram nesse ambiente, numa sala e trancam a porta. Jesus está só com seus discípulos. O momento é de intimidade. É noite de 14 ou 15 de abril do ano 33, uma quinta-feira. Daqui a algumas horas Jesus será entregue para ser crucificado, morto e sepultado. O ambiente é simples. Jesus tem algumas coisas para fazer e ensinar. Os discípulos para perguntar e aprender. Convido você, ou vocês, a entrarmos nesse ambiente de porta fechada onde estão Jesus e seus discípulos através dessa narrativa do Evangelho de João. Precisamos ouvir o que João viu e ouviu de Jesus naquela noite em que esteve com ele. Foram coisas profundas e transformadoras. Coisas que 2000 anos depois precisamos muito delas. Como os discípulos de Jesus precisavam dessas mesmas coisas naquela noite. A primeira cena que João abre e mostra para nós, onde ele inicia a sua narrativa, nesse capítulo 13, aqui no verso 1, ele diz, antes da festa da Páscoa, aí no verso 1, logo de início. É assim que João começa a narrativa da última ceia de Jesus com seus discípulos, a última ceia. Os últimos momentos de Jesus com seus discípulos antes da crucificação. Páscoa é relembrar os acontecimentos do êxodo dos hebreus no Egito, antes de serem libertos da escravidão. Eles matavam um cordeiro e pegavam o sangue daquele animal e era passado no batente da porta para que o anjo da morte não matasse os primogênitos. Jesus aqui é o Cordeiro de Deus, já em preparação para ser morto e derramar o seu sangue em favor de todos os homens. João vai nos dizer que Jesus sabia de algumas coisas fundamentais nessa noite, neste primeiro momento aqui, nessa primeira cena que se dá antes da festa da Páscoa, reunido
com seus discípulos. Vamos a elas. João diz que a primeira coisa que Jesus sabia é que era hora dele passar deste mundo para o Pai. Está aí, no verso 1, na continuação, depois da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era a hora, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus sabia que estava chegando o seu momento de morrer, e ele encara esse momento de morrer como uma passagem para o seu Pai, para o colo do Pai, para o trono, para a mão direita do Pai. Jesus sabia, Jesus tinha consciência disso. Gente, Jesus aqui não está chamando a morte para si, mas está preparando os seus discípulos. Ele já tinha consciência do que ia acontecer. Assim como alguém que está muito doente tem consciência que vai morrer logo, uma pessoa perseguida, muito perseguida, também tem essa consciência. Os primeiros 30 anos de Jesus foi em Nazaré, no ambiente familiar. Depois é que ele sai para exercer seu ministério por 3 anos. Não daria mesmo para viver o nível de vida espiritual que Jesus viveu, com tanta pressão maligna, religiosa, política, por muito tempo. Você não acha? Por muito menos, não deu para viver muito tempo, Martin Luther King, Gandhi e outros líderes. Agora veja bem, as pessoas não gostam de dizer que você está fazendo preparação para morrer, porque você quer morrer e quer deixar tudo arrumadinho. As pessoas ficam com raiva. Para com isso! Você está chamando a morte. As pessoas não gostam. No entanto, é uma realidade absoluta para todos nós, mas as pessoas não gostam. Aprenda, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Morrer, meu querido, é saber que você vai passar deste mundo para o Pai. Tem que saber disso, pelo amor de Deus. Você tá bom? E veja bem, essa tem que ser a perspectiva de todos os seguidores de Jesus. Você está me entendendo? Aqui temos a certeza de vida eterna, ok? De que a morte é uma porta de passagem para o Pai. Somos filhos da ressurreição, afinal, não é? Veja bem, e Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. Para Deus, todos, absolutamente todos, vivem. Saiba disso, pelo amor de Deus. Se você entender isso, muita coisa vai mudar, muito jeito de comportamento, a maneira de você olhar para o futuro vai mudar muito na sua vida, tá bom? E veja bem, outra coisa que o apóstolo João nos revela de que Jesus sabia que amou os seus e amou até o fim. O verso 6 continua e ele diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que coisa linda, meu Deus do céu. Jesus não é safado, não passa a perna na gente, não nos engana. Que bom saber disso. Ele é fiel até a morte. Veja bem, essa é a última noite de Jesus com seus discípulos antes da crucificação. Ele está aqui com eles, ensinando, encorajando e amando-os. Jesus os amou não só até o fim do seu ministério na terra, que é essa noite, este momento aqui, que Jesus está com eles, nessa última ceia, mas Jesus iria amá-los todos os dias e até o último dia de cada um dos discípulos aqui na terra, no dia da morte de cada um deles. Você está me entendendo, meu querido? E olha, nós temos uma experiência linda que nos mexe com a gente nesse sentido, é a de Estevão, lá no livro de Atos, no final do capítulo 7.
Estevão, que já estava na hora para morrer, apedrejado pelos judeus, que estava com ódio, com raiva dele, por ele falar de maneira tão apaixonada de Jesus, ele disse assim: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Que coisa linda, meu Deus do céu! No momento de morrer, Estevão tem essa revelação linda da glória de Deus, do céu, de Jesus e tudo mais. E assim aconteceu com Paulo, aconteceu com João, que está escrevendo isso daqui para a gente, aconteceu com Tiago, aconteceu com Pedro, aconteceu com Lucas, aconteceu com Marcos, aconteceu com todos aqueles que são seguidores de verdade do Evangelho de Jesus, apaixonados por ele. Você está sabendo, meu querido? O amor de Jesus por nós é todos os dias e ainda na hora da nossa morte, da gente sair dessa terra, de passar para o Pai. É até o fim este amor de Jesus por mim e por você. Saiba disso, não se esqueça disso, pelo amor de Deus, principalmente nos seus momentos de crise, de dor, de dificuldade. Tá bom? Então, sem essa de ter medo da morte, tá bom? Pelo amor de Deus, esse foi o grito do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, falando de morte e ressurreição. Ele diz: a morte foi engolida na vitória. E ele diz depois: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão, o seu poder de ferrar, o seu poder de machucar, de colocar medo? Onde está? Acabou. Jesus acabou com ela na cruz, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? E uma terceira coisa que o apóstolo João vai nos dizer que Jesus sabia, é que Jesus sabia da autoridade que o Pai, que ele tinha recebido do Pai. Verso 3, sabendo este, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus. Deus confiou tantas coisas na mão do seu Filho Jesus, meu Deus do céu, tudo que ele fez aqui na terra, mostrou a obra que o Pai confiou, e tudo o que ele fez era a vontade do Pai, e tudo o que ele fez foi o que o Pai confiou a ele, meu Deus do céu. O Pai deu essa autoridade para ele. E que autoridade seria essa? Sobre o quê? Poder espiritual, gente, deu gente, muita gente para ele, graça, cura, perdão, misericórdia, chaves do inferno, certeza de que ele era filho de Deus, poder sobre a morte, ressurreição e glória de eternidade. Era tudo que Jesus precisava para vir aqui e fazer a sua obra na terra. E ele a completou e foi maravilhoso. Veja bem, meu querido, veja bem, veja que o Pai não deu para Jesus riquezas. Você está me ouvindo? Riqueza, poder militar, poder político, livre das doenças, de perseguições, de provações, de tentações. Jesus sofreu com toda essa situação, ok? Como os discípulos de Jesus, como eu e você, também recebemos a autoridade de Jesus. Os discípulos de Jesus receberam, nós também recebemos, mas para usar essa autoridade do jeito que Jesus usou e do jeito que os seus apóstolos também usaram. No capítulo 3 de Atos, tem uma narrativa interessante de Lucas, que disse que Pedro e João estavam indo para o templo orar, e na porta do templo tinha lá um paralítico que era posto lá todo dia para pedir esmola. E ele pediu uma esmola para Pedro. Pedro disse para o paralítico: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. O que Pedro tinha? Isso te dou. No nome de Jesus, levanta e anda. Deixa eu tomar uma água.
Ou seja, Pedro tinha o nome, tinha a autoridade do nome de Jesus, o que provavelmente a maioria dos pastores evangélicos no Brasil não tem mais. E isso é triste, é lamentável, é horroroso. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Agora, veja para você ver algumas noticiazinhas da igreja evangélica no Brasil de maneira geral. Umas noticiazinhas, uma nesguinha de nada. Veja só. Tem líderes da Lagoinha que ganham 1 milhão por mês. Tem igreja que tem camarins para pastores atender. Tem igreja que tem banco financeiro. Tem igreja que tem partidos políticos. Tem igreja e muitos com seus pastores e membros apoiam guerras. Isso é só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. O que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus? Com a autoridade que Jesus recebeu do Pai para exercer o seu ministério e os seus discípulos? Nada. Não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com os apóstolos, não tem nada a ver com o que a gente está vendo aí na igreja evangélica brasileira. Tá bom? Durma com este barulho. Quarta coisa que o apóstolo João diz, que também João sabia, é que nem todos ali naquele ambiente estavam limpos. Verso 2, diz que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus. Verso 10, Jesus, lá no final, disse, ora, todos estão limpos. Vocês estão limpos, falando para Pedro, mas nem todos. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro. Pois Jesus sabia, verso 11, quem era o traidor. Foi por isso que ele disse, nem todos estáis limpos, nem todos estão limpos. E era Judas. Jesus sabia que tinha um corpo estranho naquele ambiente. Os discípulos, não. Entre os 12 está Judas. Judas sempre esteve com os 12 e fez o que todos os outros fizeram. Orou, impôs as mãos, expulsou o demônio, milagres aconteceu, tantas coisas. E nessa noite, Judas está totalmente possuído pela ideia diabólica de trair Jesus. E mesmo assim, Jesus o deixa participar da ceia e ainda lava os seus pés. Meu Deus do céu. 3 coisas a gente aprende aqui com Jesus. Primeira, que não conhecemos de verdade as pessoas. Você acha que você conhece de verdade as pessoas? Quem poderia imaginar que naquele ambiente, entre eles, havia alguém com ideias diabólicas e que seria um traidor? Que eles andaram junto o tempo todo, comeram, beberam, oraram, dormiram, um ao lado do outro, tudo. Judas estava ali para trair Jesus e todos eles. Cuidado com as reuniões de trabalho, de negócio, com as reuniões até da família. Cuidado, cuidado, cuidado. A gente não conhece totalmente as pessoas. Cuidado, principalmente também com as pessoas que têm essa aparência religiosa, que diz que está andando com Deus, tem Bíblia, fala de Deus, vai na igreja. Cuidado, porque a religião, meu querido, é o maior meio de camuflagem de doença, de fantasia, de loucuras e de neuroses humana. A gente está vendo isso como uma explosão no Brasil. Outra coisa que a gente aprende é que Jesus sabe da situação de Judas, mas inicialmente não faz nada. Estaria Jesus esperando que Judas se arrependa? Provavelmente. Deus é misericordioso. Falta algumas horas para Judas completar sua ideia diabólica e até o momento final, como diz antes, na primeira lição que a gente aprende aqui do texto, lá do verso 21, no final, Jesus os amou até o fim. E amou Judas também até o fim.
Deus é misericordioso, mas a responsabilidade de querer mudar e de se arrepender é minha e sua. A decisão é nossa. O diabo, meu querido, só se aproveita do caos que está na nossa mente e no nosso coração. Saiba disso, saiba disso. Outra coisa que a gente aprende aqui com Jesus é que há possibilidade de repetirmos Judas na nossa vida. Sim, pastor, não, como? Por acaso tem alguém no nosso planeta que teve tanta intimidade com Jesus como Judas? Que teve tanta intimidade com os discípulos como Judas? Que viu tanta coisa linda e bela como Judas? Ninguém. Judas seguia a Jesus, viveu 3 anos na intimidade de Jesus e seus discípulos. E daí? E daí? Você que fica se gabando porque está recebendo a oração do pastor tal, aprendeu teologia tal, está aí na igreja tal, o bispo tal, e você se acha todo fortão, todo poderoso, nunca vai cair, você já fez as correntes e tudo mais. E daí? E daí? O diabo não está nem aí para isso, meu querido. E veja o que aconteceu. Judas foi se enforcar, se suicidar, se matar. Cuidado, cuidado. Judas seguia Jesus sem paixão, sem amor, sem se entregar todo para Jesus e permitir que o evangelho o banhasse, o lavasse por inteiro. Judas achava lindo tudo que acontecia, que via, que participava. Mas o interesse de Judas era outro, estava escondidinho e ele não mudou. E isso continuava e continuava e continuava e foi até o final. A prova de que o caráter de Judas não mudava é que depois é revelado que Judas roubava o dinheiro que era recolhido, que estava na sacola, que ele carregava para a manutenção dos apóstolos e de Jesus. Para Judas, Jesus era só um meio, porque o que Judas queria, na verdade, era muita grana, era poder político. Como é o que está acontecendo com essa pastorada no Brasil? O Evangelho, a Bíblia, Deus é só um fim, porque o negócio deles de verdade é grana, é poder político, é luxo. Não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Está bem explícito. Só não vê quem não quer ver. E quem não quer ver é o pior cego. Qual é o seu interesse em seguir Jesus? Eu estou falando Jesus, não na sua igreja que você vai aí, não quero nem saber. Eu estou falando, você está seguindo Jesus mesmo? E qual é o seu interesse, se é que você está seguindo só Jesus para valer? Quais são suas motivações? Cuidado com sua mente, com seu coração, para não trair você e o Evangelho de Jesus. E olha, estar tão perto de Jesus como Judas esteve e depois traí-lo, o que vem depois é trágico, meu querido. Saiba disso, porque ninguém brinca de andar com Jesus, de andar com Deus e depois tudo continua muito bem, porque não continua. Judas entra numa crise depois que ele recebe o dinheiro, porque ele entregou Jesus, né, dos religiosos, ele pegou o dinheiro, ele jogou fora, considerou aquele dinheiro de sangue, e ele não suportou mais a crise nas próximas horas daquela noite, no outro dia, e ele foi se matar, porque ele sabia que Jesus era a verdade, era a verdade, era a verdade. Então, meu querido, não brinque com Jesus, não brinque com Deus, pelo amor de Deus, como fazem milhões neste país. Estão cometendo suicídio. Segunda cena que a gente vê aqui, que João nos conta, é a cena de que Jesus se levanta da mesa da ceia. Possuído dessa consciência, saberes, Jesus se levanta da mesa da ceia e o que ele vai fazer? O gesto de Jesus a seguir tem a ver com o futuro dele e dos seus discípulos. Jesus vai ser entregue para ser crucificado, morto e ressuscitado. Seus discípulos serão os apóstolos e pregadores do Evangelho. Jesus tem uma lição a dar para eles, a maior de
todas as lições. Que lição é essa? Você sabe qual é essa lição? É a unção da prosperidade, pastor. É unção para a gente tomar o poder no Brasil. É a unção da teologia do domínio. É? Será que é mesmo? Deve ser no evangelho desses pastores aí no Brasil, não no evangelho de João, tá bom? Não no evangelho de João. João diz que a maior lição que Jesus ensina para esses discípulos é que Jesus veio para servir, não para ser servido. Versos 4 e 5. Levantou-se Jesus da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Veja bem, num contexto onde o assunto é sobre autoridade, governo, poder, Jesus chama os seus discípulos do lado e diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. O que é que você não entendeu? Pelo amor de Deus, você vai buscar a interpretação de quem? De teólogos, de doutor em divindade, do que? Pelo amor de Deus, qualquer criança entende. Acabou. Isso aqui é absoluto. O resto é engano, mentira do diabo. Você se acha discípulo de Jesus? Então saiba, esse é o único caminho do discípulo de Jesus, servir, não ser servido. Essa é a maior lição a ser aprendida de Jesus nessa ceia, nessa noite. E esse é o modelo do reino de Deus para os seguidores de Jesus. Não há outro modelo. Ok? Outro modelo é do diabo, é dos homens. Não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. O momento é de intimidade total. Jesus se levanta, tira as vestes, fica só com um pano por baixo, como uma cueca. Enrola uma toalha na cintura, derrama água numa bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos. Jesus está quase nu diante de seus discípulos naquela sala, é sua humanidade revelada de maneira mais plena até aqui para os seus discípulos. Faz parte da intimidade de Jesus com seus discípulos. Imagine a cara dos discípulos de Jesus quando viu essa cena. Uma observaçãozinha aqui. Lava-pés era um costume dos judeus e que tinha um significado espiritual, limpeza e purificação. Quem fazia isso geralmente era o servo da casa. Aqui quem deveria fazer eram os discípulos de Jesus. Que lições a gente aprende também aqui com Jesus? Primeira, que Jesus não teve medo de revelar sua humanidade aos seus discípulos. O Rei do mundo, o Criador de todas as coisas, não tem vergonha, não tem nenhum pudor de ficar quase nu perante os seus discípulos na intimidade. Ou seja, não há nada que precisamos saber de Deus que Deus tenha escondido de nós e já não tenha revelado em Jesus. Como disse a serpente, Adão e Eva, Deus estava escondendo alguma coisa deles no paraíso. E como a gente vê as tais profetisas e profetas e congresso de profetas no Brasil. Olha, Deus escondeu alguma coisa interessante e nós vamos revelar para vocês. Que vergonha. O autor da carta aos Hebreus diz que a encarnação é a revelação maior de Deus aos homens. Ele diz no capítulo 1, do verso 1 ao 3,
Por muito tempo Deus falou de várias maneiras, diversas vezes, de diversas maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Deus, nos falou por meio do seu Filho, o qual Deus designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Deus criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus. O Filho expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra sustenta todas as coisas. Eu não vou longe aqui, só uma perguntinha. Tem alguém assim, parecido com Jesus na Bíblia? Segundo, um pitacozinho. Então, como vocês, teólogos, doutores da Bíblia, estudiosos, pesquisadores da Bíblia, que tem base bíblica, que leem a Bíblia, e que ficam aí dizendo aos quatro cantos do mundo que a Bíblia é a palavra de Deus capa a capa. Como Jesus fica dentro dessa situação? Durma com este barulho, tá bom? Continuando. Aí, depois disso tudo que eu falei para você, ainda vem falsos profetas, falsas profetisas, querendo trazer algo novo de Deus. Deus disse isso, Deus falou aquilo e tal, tal. Tudo mentira. Deus já se revelou em Jesus Cristo. E nele temos tudo o que precisamos. Conheça Jesus e você conhecerá tudo o que precisa saber sobre Deus, sobre você. Agora, tem que deixar de comer na mão desses pastores, dos teólogos, de ficar lendo livros, um monte de teologia, desses caras, desses cursos, desses congressos. E tem que parar de preguiça e ler os evangelhos de cabo a rabo. E tem que orar, e tem que pedir para o Espírito Santo iluminar a mente, dar entendimento para entender o que está aí. E isso vai acontecer. Tá bom? E Deus te abençoa. Uma outra coisa que a gente aprende aqui com Jesus é que para servir os irmãos, os outros, no reino de Deus, é preciso estar descoberto, sem tapume, não protegido. Hipocrisia tem que passar longe. Ok? Tem que ser simples para servir as pessoas no reino de Deus. Nada de medo de se expor sua humanidade para servir. Mas eu pergunto, isso é possível na sua igreja? É possível ser autêntico, ser verdadeiro? É possível? Sem que os outros zoam com você, faça piada com você, fica... Será que é possível? Será que dá? A começar pelo seu pastor. Será que ele é autêntico, verdadeiro, pelo amor de Deus? Essa semana eu fiquei sabendo aí uma notícia que um diácono morreu e não pode ser velado numa igreja de Assembleia de Deus de Ipojuca, em Pernambuco, porque disse que ele estava sendo disciplinado porque estava em pecado, coitado. É uma loucura, é uma loucura, é uma loucura, é uma loucura, é uma loucura. Sirva a Deus com verdade, em amor e sinceridade, com coração, em nome de Jesus. Tá bom, meu querido? E os outros é problema dos outros. Para terminar, terceira cena, a cena final, que o João nos revela nesse texto aqui, do capítulo 13, do verso 1 ao 11, quando Jesus chega a Pedro para lavar os pés de Pedro. Jesus chega, vai lavando os pés de todo mundo e agora chega a vez de lavar os pés do apóstolo ou do discípulo Pedro. Imagine Pedro com todo o seu histórico, falastrão, machão, fortão, precipitado. O que será que vai acontecer? Versos 6 a 8.
Aproximando-se, pois, de Simão, Pedro, que este lhe disse: Senhor, tu não vai me lavar os pés a mim? Tu vai tentar me lavar os meus pés? Jesus respondeu: O que eu faço, Pedro? Você não sabe agora, só vai compreender depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Jesus respondeu para Pedro: Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Verso 9. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas a cabeça, as mãos, o corpo inteiro. É o Pedro nos pêndulos, para lá e para cá. Pende de um lado, pende de outro. Não aceita lavar os pés e agora quer tomar banho. Eita, Pedro, meu Deus do céu. Eu acho que muito de nós, a gente brinca com Pedro, mas eu creio que muito de nós temos muito de Pedro na nossa vida, não é verdade? Então, Jesus encurrala Pedro e disse: Eu não te lavar os seus pés, você não tem comunhão comigo. Algumas perguntas para nós. Tem parte do seu corpo que você não deixa Deus limpar, cuidar, e você fica aí guardando. Aqui Deus não toca. Como Judas, que tinha uma parte no corpo dele que ele não deixava Deus tocar, o evangelho lavar ele. E aí aconteceu o que aconteceu. Você acha demais, por acaso, Deus curvado com uma bacia e toalha para lavar os seus pés? Cuidado que isso pode ser arrogância sua em vez de humildade. Cuidado. Os outros aceitou e ficaram quietinhos, sem nenhum problema. Porque Pedro levanta a voz e, não comigo, não. Pedro, por acaso, seria melhor do que os outros? Segunda lição que a gente aprende aqui. Você acha que sabe tudo que Deus está fazendo com você agorinha, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Você acha que você sabe? Meu querido, só seria possível Pedro e os discípulos entender a crucificação de Jesus depois. Eles não tinham a menor ideia da ressurreição, da descida do Espírito Santo, e nem que eles seriam enviados para pregar o evangelho para o mundo inteiro. Ok? Então o nosso ver, o nosso compreender, o nosso saber é muito limitado. Ok, meu querido? Saiba disso. Terceiro, você sabia que se Jesus não limpar os teus pés, você não terá parte nenhuma com ele? Você está por conta própria sua no mundo. Bom divertimento. Você aceita isso? Limpar os pés tem a ver com a sujeira do mundo, do nosso caminhar do dia a dia, do nosso fazer história. Por isso precisamos ser limpos continuamente para continuar todos os dias fazendo a vontade de Deus no mundo. E daí? Vai deixar ou não Jesus lavar os teus pés? Toda noite, todo dia. Peça para Ele antes de dormir: Senhor, lava os meus pezinhos. Amanhã eu vou fazer uma nova história, um novo dia, eu vou trabalhar. Cuida de mim. E mais, só Jesus tem poder para limpar os pés dos seus discípulos e deixá-los limpos para caminhar segundo a vontade de Deus na terra. Ninguém mais tem poder para fazer isso. Seu pastor não tem, sua igreja não tem, a teologia não tem, esses livros todos que você lê não tem, ninguém tem. Só Jesus, meu querido. Só Jesus. Pedro dos extremos, Pedro dos extremos, Pedro dos extremos. Verso 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Verso 10, Jesus declarou: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo, todo limpo. Pedro quer tomar banho. Jesus diz que não precisa.
já estavam limpos, só eram necessários os pés, porque tem a ver com a caminhada de todos os dias. Veja, meus queridos, que Judas não foi transformado pelo lava-pés. Os discípulos só precisavam lavar os pés. Judas também teve os pés lavados, mas ele precisava do banho inteiro da palavra, que não tinha acontecido com ele ainda. O lava-pés não transformou Judas, nem transforma ninguém. E por que não? Porque o coração e a mente de Judas não estavam limpos, dos outros sim. Judas não havia se banhado na palavra do Evangelho de Jesus como os outros. Os outros só precisavam lavar os pés. Quem não se banhou todo na palavra, lavar os pés só não resolve. O lava-pés é para quem já se lavou por inteiro, se deixou se banhar por inteiro no Evangelho de Jesus, aonde aqui dentro não tem nenhum tipo de maquinação, de traição, de sacanagem, de safadeza. A confissão, a entrega, o seguimento é 100% inteiro de Jesus, com consciência, em verdade. Quando isso acontece, não há traição, não há malignidade no coração e na mente. A gente sabe que é verdade quando a gente está seguindo Jesus de verdade. E Jesus, lógico, também sabe. Judas nunca se deixou ser banhado por inteiro no Evangelho de Jesus. Escondia coisas durante a caminhada dos 3 anos e agora, nesse momento final, interesses, planos diabólicos que não tinha nada a ver com Jesus. Judas tinha muitas coisas não resolvidas no seu coração e mente. Você tem se banhado totalmente no Evangelho da graça de Deus? Você tem consciência dessa verdade, sabe disso, tem convicção disso? Você se entregou por inteiro, total, absoluto para Jesus? Você tem permitido ser limpo pelo Evangelho, não por pastor, não por doutrina de igreja, não por campanha, não por corrente, por Jesus, pelo que ele ensina no seu Evangelho. Você que já se banhou pela palavra, você quer que Jesus lave os seus pés hoje e todas as noites para continuar caminhando na vontade de Deus? Senhor meu Deus, eu peço a todos que estão ouvindo, que irão ouvir esta palavra, que o teu Espírito Santo toque de maneira poderosa nas mentes e nos corações, e que todos se permitam ser tocados, lavados por inteiro. Esses que acreditam, têm dúvidas, que se arrependam e se convertam de verdade ao Evangelho de Jesus. Tome decisão radical, abra a alma, abra o peito, o coração, a mente, confesse Jesus por inteiro e decida pular de cabeça no Evangelho. E a todos que já têm essa lavagem, mas quer esse lavar de pés de todo dia de Jesus para continuar andando na vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus todo dia em nome de Jesus. Amém. Deus abençoa. Teve um incidentezinho aí, só um aviso que eu quero dar no meio da mensagem, mas eu não vou gravar tudo só por causa desse incidente, tá bom? Deus abençoe e até o próximo. Jesus, a sua única solução. Divulgue, pelo amor de Deus, e dê o seu cliquezinho aí, o seu likezinho. Deus abençoa, em nome de Jesus, todos vocês. Amém.